Eu diria para vocês que, pelo que eu percebo, o BAP, que é o presidente, não morre de amores. Vocês podem dizer. Não significa que ele não gosta dele, né? Não vou dizer que ele não gosta do Felipe, mas não morre de amores. Tá? Quando tá vencendo, tá tudo bem. Mas numa crise como essa, não é, assim, não é um cara dele, não é um pupilo dele, não é alguém que eu vou saber de prova. Que é uns bastidorezinhos, sabe? Assim, muito questionamento também, falando com algumas pessoas, né? Também com relação ao voto, né? Tem gente fazendo voto pelo Leonardo Jardim, né? Tem até quase anúncio classificado que sai do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim agora vai viajar aqui para resolver a questão pessoal. Eu acho que o Felipe estava bem perdido ontem, né? Na coletiva, realmente isso que ele falou não faz o menor sentido. Agora, quando você fala do Cebolinha, você fala da diretoria, vamos dar o nome aos bois, não é garantido e caprichoso, não. É José Otto, né? Ele é o diretor de futebol, remunerado, contratado como um profissional com viés técnico e foi quem deixou essa ponta solta aí para o Cebolinha mandar essa pérola no momento mais inadequado. Tem todo o direito ele de querer seguir a carreira dele em algum outro lugar, já que termina o contrato no final do ano, só que ele tem 10 meses de contrato com o Flamengo, né? Então, essa ponta solta acho que evidencia que as coisas não caminham muito bem lá dentro. Não é só uma questão só do campo e bola, tem mais coisas que não estão funcionando muito bem. E tanto ele quanto o Felipe Luiz já foram atropelados pelo presidente quando fez uma reunião com os jogadores e com os dois no sábado passado. Ou seja, por que o presidente entrou em ação? Esteja certo ou errado, não estou aqui discutindo nem essa questão. Porque quem deveria manter as coisas de forma mais organizada não está conseguindo. O técnico e aquele que na hierarquia do clube está logo acima, que é o diretor de futebol. A atuação de ontem foi mais uma atuação ruim, de positivo, se é que podemos assim chamar, acho que apenas o fato do time ter se empenhado. Ontem o time dividiu bola, ganhou disputas de bola, o time ontem competiu, o que não aconteceu no jogo da semana anterior na Argentina. Mas uma atuação muito ruim, o Flamengo não cria situações de gol, cruzou 44 vezes a bola na área adversária, e acaba tomando um gol de cabeça no 10º cruzamento do Lanús, que já estava tentando levar o jogo para os pênaltis, né? E acaba fazendo o gol e merecidamente conquistou o título, porque foi um time mais competitivo, mais organizado, que entendeu melhor qual seria a estratégia mais adequada para obter sucesso e mereceu ganhar o troféu da Recopa Sul-Americana. Há de se destacar, por exemplo, a má atuação de vários jogadores, né? O Pedro entra em campo, é difícil entender o que acontece com ele, porque que mesmo num ambiente como aquele, numa necessidade extrema de marcar o gol, o time na situação difícil, ele de novo, quando tem uma chance, tenta colocar, quando poderia tentar um chute mais forte, tentar tirar do goleiro, ele tenta cada bola colocada e manda para fora, participando muito pouco do jogo, sem bola, o que ele já tinha corrigido ano passado, parece que teve uma recaída. Curioso também ver o Plata de novo como centroavante, e ele, quando tem oportunidade, não aproveita, porque tem dificuldades enormes nas finalizações. E o Rossi com o Ayrton Lucas formando uma dupla de trapalhões, realmente de fazer inveja, né, aos trapalhões lá do passado, né? Um negócio impressionante, né? Primeiro, assim, a autossuficiência do goleiro do Flamengo, em momentos como o de ontem, que ele sai do gol, toca a bola para Ayrton Lucas, ele poderia mandar a bola para longe ali, a bola foi rifada pelo Lozada, goleiro do Lanús, ele saiu da área para recolhê-la. Aí ele se oferece para trocar passo com o Ayrton Lucas. Se a bola vai no Alexandre, se fosse o Alexandre ali, dificilmente ele devolveria daquela maneira. Mas era Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas está sujeito a chuvas e trovoadas. E nem fez um jogo ruim o Ayrton Lucas, não, hein? Inclusive defensivamente. Eu acho que ele não fez um mau jogo, não. Mas errou no lance capital. Recua a bola mal recuada, a bola num campo molhado, ele escorrega o goleiro e aí o Castilho marca o gol, aliás, mostrando muito recurso, né, para se livrar do Rossi e chutar no centro do gol, sem muita força, mas com força bastante, para que mesmo com o gramado muito molhado, chuva que não parou, choveu o tempo todo, horas antes do jogo, horas depois do jogo, durante todo o jogo, e ela entra mudando bastante ali as coisas, dificultando para o lado do Flamengo. Acho que o Felipe tentou tomar uma escalação meio sem sentido. Durante o jogo, as trocas foram estapafúrdias, Cebolinha jogando de ala, de lateral direito. Mas ele queria profundidade para aquele setor, porque não pôs o Emerson Royal, que é um lateral direito. Aí ele tirou o Varela, colocou o Bruno Henrique, jogou o Everton Cebolinha para aquele lado, uma maluquice total. Aí virou um Frankenstein, o time era uma bagunça só. Muito mal o Felipe, muito mal o time, exceto pelo empenho que pelo menos foi apresentado, que é o mínimo, né? Se empenhar é o mínimo. Nem esse mínimo foi visto na semana anterior. Agora, resta saber qual é a capacidade que tem um jovem treinador de sair do buraco, de conseguir sair dessa crise e colocar as coisas em ordem. Ele tem agora um jogo só na segunda-feira contra o Madureira, está virtualmente classificado para a final, já saberá qual será o adversário a confirmar essa classificação na segunda, porque o Vasco
joga contra o Fluminense no domingo, o Fluminense está em vantagem, venceu por 1-0 o primeiro jogo, e aí vai ter que planejar o quê? A volta ao Brasileiro e jogo do Campeonato Carioca, uma final provável que vai disputar. E essa final ganha um peso maior, porque seria mais um vice-campeonato, mais uma derrota num começo de ano muito, muito ruim. E é preciso entender o porquê de, nesse curto período de tempo, o time ter caído tanto. A história de ter voltado 3, 4 dias antes do previsto para jogar contra o Vasco não cola. Não cola. Você já foi lá atrás, já passou muito tempo e as coisas não estão funcionando. E é difícil entender, por exemplo, por que entra o Léo Ortiz no jogo, como o de ontem, se ele está mal. E está muito mal. E ele erra o tempo de bola na cabeçada que decreta o gol do título, né? Que é o segundo gol do Lanús no jogo. O outro gol já foi o prego no caixão, a vaca já tinha ido para o brejo, mas ali erra também o Léo Ortiz. Outros jogadores erram, mas o Léo Ortiz é o cara que a bola passa por cima da cabeça dele. Já tomou gol assim lá na Argentina, tomou assim no Morumbi contra o São Paulo e outra vez. Ou seja, se ele está tão mal, por que não pôs o Vitão no lugar do Danilo naquela altura, mais jovem, mais inteiro, mais em forma, né? Vigor físico, zagueiro firme, não dá para entender algumas escolhas do Felipe Luiz. Foi muito mal ontem. E a coletiva foi um desastre. Falar que fez um grande jogo é uma admissão de total desconexão da realidade. E não foi um grande jogo. Repito, o único ponto positivo foi que o time competiu, correu, lutou. Isso lutou, sem dúvida. Mas só lutar não adianta. Tem que lutar e tem que jogar futebol. O goleiro não fez nenhuma espetacular defesa em 210 minutos de futebol. Fez uma defesa, outra mais difícil, mas sabe, aquelas defesas, cara, o cara fechou o gol. Não teve. O Flamengo não exigiu. E só fez o segundo gol porque o árbitro presenteou o Flamengo com um pênalti que não existiu. Uma cavada do Arrascaeta, numa semana de pênaltis cavados, né? De vários acontecendo. Foi mais um pênalti cavado. E senão o Flamengo sequer teria empatado o jogo, teria sido já batido no tempo normal com um empate de 1-1, não teria nem prorrogação. Se aproxima uma final estadual contra o Fluminense ou Vasco, o mais provável é o Fluminense nesse momento, né? Embora o Vasco esteja ainda vivo, né? Uma diferença só de um gol, o Flamengo está virtualmente classificado. Agora, dependendo do que o time se apresentar, perdendo na final, um jogo único para o Fluminense ou para o Vasco, eu acho que evidentemente pode acontecer. A gente nunca pode descartar a possibilidade. Veja bem, eu não estou dizendo que há uma tendência da demissão, isso eu desconheço. Eu estou dizendo que é óbvio que ele pode cair. Eu poderia chegar aqui e falar assim, olha, Felipe pode ser demitido, hein? Aí daqui a 3 semanas demitido, como antecipei, peraí. Aí gato mestrice total, né, meu irmão? Porra, aqui não tem otário não, todo mundo, né? As pessoas pensam, nosso público pensa. Então vamos trabalhar com informação. É claro que é possível, tudo é possível. A ideia do BAP é não fazer isso. Agora tem um detalhe que a gente não pode ignorar. Houve um desgaste na renovação do contrato, porque foi um negócio desgastante, demorado, a corda foi esticada ao máximo, o Flamengo já estava a pique de desistir. Foi bem complicada essa renovação, gerou sim um desgaste. Eu diria para vocês que, pelo que eu percebo, o BAP, que é o presidente, não morre de amores. Isso a gente pode dizer. Não significa que ele não gosta dele, né? Não vou dizer que ele não goste do Felipe, mas não morre de amores. Tá? Quando está vencendo, está tudo bem. Mas numa crise como essa, não é, assim, não é um cara dele, não é um pupilo dele, não é alguém que, como você bem lembrou, Alan, que ele contratou. Ele herdou. Ele herdou, funcionou, ok. Agora, verdade seja dita, a condição de trabalho é dada. Né? Aquilo que foi falado por jogadores do Ceará é óbvio, recebe em dia, CT de primeira, toda estrutura, hotel 5 estrelas, voo fretado. E outra coisa, mas o Paquetá não está jogando bem. Pô, você não quer o Paquetá no seu elenco de presente? Porque não trouxe um centroavante. Ele só quer um centroavante de um determinado tipo de centroavante, que você não consegue. Vamos lembrar aqui, se o Flamengo tivesse ontem um centroavante que fosse um cara típico de área, tá? Um centroavante. O Pedro tá mal, para você ter esse cara, não seria útil ao invés do Plata? Um cara de área, gente. Um cara para disputar no corpo, fazer um pivô, para incomodar a dupla de zagueiros do Lanús. Não tem. O Flamengo fez 2 jogos sem centroavante. Carrascal e Plata. E agora precisa fazer os gols. Aí quando entra o Pedro, já no segundo tempo, entra mal. Não é melhor você ter um outro centroavante? Até para tirar da zona de conforto, se é que alguém está se sentindo na zona de conforto. Mas tem que ser um centroavante de determinada maneira. Eu estava até falando ontem com o Falso Nobre sobre isso. O Lucas Beltrán, que o Flamengo quis contratar no ano passado, tem 1 gol e 2 assistências pelo Valência. Mas é o Valência. 1 gol e 2 assistências pelo Valência. Mas é o Valência que faria mais gol. Amigo,
um gol e 2 assistências em 21 jogos no Campeonato Espanhol pelo Valência. Se esse cara vem para cá e faz pressão alta, faz o facão, faz isso, faz aquilo, né? Que coisa maravilhosa, como ele pressiona, mas ele faz um gol, faz gol e 2 assistências, porra. Vem cá, é o Plata 2, né? O Plata faz isso tudo ou não faz? Não faz? Faz. E como corre a criança, né? O pessoal fala que o Plata é baladeiro, o Plata foi pro sambódromo. Ele corre, gente. O problema do Plata não é esse. E se ele tem uma vida noturna movimentada, que eu não sei se tem, o problema não é meu, é dele. Não é no físico o problema, né, amor? Não é no físico que ele pede. Então ele é um cara privilegiado, porque se ele fica da noite, ele corre pra burro, a arrancada que ele deu ontem, né? Mas o problema dele é outro, ele é alérgico a gol. E sabe aquele remedinho Alegra, que é para alergia? Né? Esse remedinho para alergia a gol não funciona. Então não adianta dar remédio para ele. Sabe? Não, parece que não tem cura. Ele é alérgico a gol. Aquela bola no segundo tempo, que é o do pé esquerdo dele, isso é um peteleco. Ali eu pensei, uma pancada, né? Isso é um peteleco, cara. É difícil. Aí esse cara vai jogar de centroavante. Sabe? Enfim. Alguma novidade, meu amigo? Não, pô, uns bastidorezinhos, sabe? Assim, muito questionamento também, falando aqui com algumas pessoas, né? Também com relação ao Boto, né? O Boto apareceu pra caramba quando foi campeão, deu entrevista na Europa, apareceu com o Instagram dele com taça de campeão. É hora dele aparecer, né? Essa é a grande questão. E muita gente questionando. Falei do Alan, tem o Michael, tem o Iago, jogadores saindo sem que o Flamengo receba grandes quantias. Aí tem essa coisa também que é uma. Assim, aí a gente sabe que ele não contrata o centroavante porque o Juninho não era escalado e em tese o Felipe não vai colocar. Faz sentido. Mas ele não é o chefe. O Felipe, a gente precisa do centroavante. Eu vou trazer o centroavante, você não vai escalar? Não, mas eu quero jogador. Tá bom, que jogador você quer? Eu quero fulano. Não tem como, o cara não quer vir para cá. Você tem que adaptar o seu modelo de jogo àquilo que a gente pode colocar em campo. Gente, o Flamengo tomou 4 gols do Rodrigo Castilho. 4 gols. Esse jogador jogou em times pequenos da Argentina até chegar no Lanús. E o gol de ontem mostrou muito recurso. Não estou dizendo que tem que contratar o cara, não. Estou dizendo o seguinte: o centroavante é o centroavante. É o sujeito que faz o gol. O futebol não se livrou totalmente do centroavante, mesmo depois da invenção do falso 9. Que é uma condição que demanda, na minha visão, uma maior complexidade para você ter um jogador que jogue dessa função, que funcione. E não foi inventado com falso 9. O Brasil não tinha centroavante na Copa de 70, o São Paulo do Tolê não tinha centroavante, entre outros times não tinham centroavante e funcionava. Mas você pode ter um centroavante mais fixo. O centroavante do time do Zico, que era o Nunes, é um jogador super móvel. O Nunes se movimentar pelo ataque inteiro. E tem que ter outros jogadores que façam gols, né? Para compensar. Mas o Flamengo não tem esse cara como referência, só tem o Pedro. O Pedro, numa situação estranha de uma certa acomodação que eu não entendo. Né? E não tem uma sombra, um cara que seja da posição dele, aí tem que ser do jeito, quer dizer, fica uma transferência de responsabilidade, não contrata. Né? E o Boto tem que aparecer agora, né? Ele tem que aparecer. E está sendo internamente muito questionado. Justamente pelo fato de ser um cara muito vaidoso, que apareceu como o rei da cocada preta quando o Flamengo foi campeão, e agora na crise, qual a solução que ele vai encontrar? Né? Vai liberar mais um jogador de graça? Só pelo salário? Né? Enfim, pergunta sem resposta. O Alacian, o que aconteceu com o Alacian? Foi, não foi, né? Tem muitas coisas aí para serem discutidas. Então, bem rápido, Mauro. Você acha que então o Boto está sendo questionado, mas você acha que também tem algum risco do Boto? Não, porque me parece. Pelo que eu sei, o BAP ainda o vê como alguém capaz. Agora, ele tem muita dificuldade com os jogadores, a informação, tá? Não tem um acesso muito direto aos jogadores. Não tem. Um trânsito muito direto com os jogadores. É um personagem controverso. E que agora é o momento do José Boto mostrar o que veio. Que é na crise que você mostra que você tem capacidade ou não de conter a situação, de contornar tudo para colocar a casa em ordem. É na crise. Né? E também cabe ao Flamengo, se ele acredita no Felipe, esperar um pouco também, não entrar nessa roda viva de ficar demitindo toda hora. Até porque traria quem? Eu já tem gente fazendo lobby pelo Leonardo Jardim, né? Tem até quase anúncio classificado que sai do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim agora vai viajar aqui para resolver uma questão pessoal. Agora o Leonardo Jardim está livre do mercado. O empresário dele deve adorar. Né? É um ótimo técnico, mas é uma outra ideia, né? É uma outra ideia de jogo. Ou não? Seria um recomeço. Né? Exatamente. É meio que pegar essa casa, derrubar e começar uma outra. Será que é o caso, nessa altura? Né? Além da questão financeira. O Flamengo acabou de renovar um contrato milionário.
Então é preciso ter muita calma nessa hora. Mas acho que o Flamengo tem hoje um diretor remunerado que ele tem que dizer o que veio também. Não é só o Felipe Luiz, não. Jogadores, Felipe Luiz, José Boto, claro, o presidente também. Está todo mundo nesse balaio, especialmente quem está no departamento de futebol. Lembrando, durante muito tempo que se falou, dirigente amador, não dá certo e tal, bababá. Não estou aqui defendendo o modelo antigo, mas aí você tem um profissional, ele tem que mostrar que ele é melhor do que o dirigente amador. Ele tem que mostrar que ele tem mais capacidade, ele é um profissional, ele é contratado. Remunerado. Remunerado. Então ele tem que mostrar que ele é melhor. Como? Apagando o incêndio, contornando as coisas e colocando a casa em ordem. Vai conseguir? Né? Vamos ver se ele vai dar entrevista agora lá na imprensa europeia essa semana. Poderia dar entrevista falando das derrotas do Flamengo esse ano, né? Qual a participação que ele teve? E ontem não apareceu. O último jogo que eu estive no Maracanã antes desse foi o jogo do Inter. Acabou a coletiva, ele foi ali fora, conversou com os jornalistas informalmente, sem ligar a câmera e tudo, mas bateu um papo. Né? Ontem ele não fez isso.